Você já imaginou como seria presenciar o desfecho da história da humanidade? Os sinais no céu, a terra tremendo e o mundo inteiro testemunhando eventos que vão além de qualquer explicação humana. Hoje, vamos embarcar em uma jornada que atravessa os séculos, explorando um dos temas mais misteriosos e fascinantes das Escrituras, o Apocalipse. O que realmente significam os selos, as trombetas e as taças descritos no livro de Apocalipse? Por que essas profecias têm intrigado gerações e o que nos aguarda após cada uma de suas aberturas? Se você acha que sabe a resposta, prepare-se, porque o que vem por aí é muito mais profundo do que você imagina. Imagine por um momento que cada selo representa uma etapa crucial do plano divino, um mistério que é revelado ao longo do tempo. O primeiro selo traz o cavaleiro no cavalo branco, um símbolo de conquista. Mas à medida que os selos se abrem, as coisas tomam um rumo dramático. Cada um dos 7 selos revela algo assustadoramente poderoso. E não para por aí. As trombetas, por sua vez, não são apenas um sinal. São um alerta celestial. Cada som ecoa uma mensagem de juízo, transformando a natureza, o mundo físico e a própria existência humana de maneira irreversível. E depois, temos as taças da ira de Deus. Não são meros recipientes, mas o derramamento de julgamentos finais que culminam no ponto mais alto da história apocalíptica. Mas o que acontece depois? O que esses eventos apontam para o futuro da humanidade? E qual é o verdadeiro significado por trás de cada um desses elementos? Fique conosco, porque ao longo deste vídeo vamos desvendar esses segredos, analisar cada passagem e entender como essas profecias moldam o destino do mundo. Não importa se você é um estudioso das Escrituras ou um curioso em busca de respostas, esta é uma conversa que promete desafiar o que você pensa sobre o fim dos tempos. Vamos juntos nessa jornada reveladora? O que é o Apocalipse? O significado do termo. A palavra Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelação, revelar algo que estava oculto. Na Bíblia, o termo não simboliza apenas destruição, como muitos imaginam, mas é uma mensagem profunda sobre eventos futuros e o plano divino para a humanidade. Trata-se de um convite para compreender o propósito maior por trás das ações de Deus, revelado aos seus seguidores como um guia para tempos de provação e esperança. Embora o livro de Apocalipse seja a parte mais conhecida, a ideia de uma revelação sobre os últimos dias não começa nele. Profetas como Daniel, Isaías e Ezequiel já abordavam visões que preparavam o caminho para o que seria amplificado no Novo Testamento. Essas mensagens, cheias de símbolos e profecias, formam um mosaico que culmina na narrativa revelada a João, conectando passado, presente e futuro no plano divino. João, um dos apóstolos de Jesus, recebeu as visões que formam o livro de Apocalipse durante seu exílio na ilha de Patmos. Ele havia sido exilado pelas autoridades romanas por sua fé e testemunho de Cristo. Foi nesse momento de isolamento e sofrimento que ele teve uma série de experiências sobrenaturais nas quais Jesus lhe revelou mensagens sobre o futuro da humanidade. João descreve no início do livro que tudo começou com uma visão celestial, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. Essas visões tinham um propósito claro: fortalecer os cristãos perseguidos, revelar o triunfo final de Deus sobre o mal e preparar os fiéis para o retorno de Cristo. As visões que João registrou são repletas de simbolismos, como a luta entre o bem e o mal, a derrota de Satanás e a glorificação dos fiéis. Ele descreve eventos catastróficos, mas sempre com a esperança de redenção e um novo começo para a humanidade. Por que João? Porque ele era um apóstolo profundamente conectado a Jesus e sua mensagem de amor e redenção, sendo escolhido para transmitir essa revelação como um farol de esperança para todos os que enfrentavam perseguições e dúvidas sobre o futuro.
E qual seria o papel do cristão durante o Apocalipse? Número 1. Evangelizar e levar esperança. Nos tempos finais, o papel do cristão é compartilhar a mensagem de Cristo. Evangelização. Leve a palavra de Deus àqueles que ainda não ouviram. Testemunho. Demonstre esperança, amor e serenidade em meio ao caos. Número 2. Demonstrar amor e solidariedade em tempos difíceis. Atos de bondade. Ajude os necessitados compartilhando recursos e oferecendo palavras de fé e esperança. Vida em comunidade. Promova a unidade e colaboração entre irmãos em Cristo. Número 3. Perseverança e fé em meio à perseguição. Fortalecimento espiritual, ore sem cessar e confie na fidelidade de Deus. Confiança. Lembre-se das promessas divinas, mesmo diante das tribulações. Veremos a diferença de cada evento bíblico. Prepare-se para desvendar os segredos dos selos, trombetas e taças. Selos. Propósito dos selos: revelar os planos de Deus e iniciar os juízos. Intensidade dos selos: forma gradativa e inicial. Alvo dos selos: consequências naturais e espirituais. Grau de misericórdia divina dos selos: presente, com oportunidade de arrependimento. Resultado: final dos selos, introdução dos eventos finais. Trombetas. Propósito das trombetas: alertar a humanidade e chamar ao arrependimento. Intensidade das trombetas: forma intermediária mais catastrófica. Alvo das trombetas: focos específicos, 1/3 de algo. Grau de misericórdia divina das trombetas: ainda presente, mas menor. Resultado final das trombetas: abertura para o juízo final. Taças. Propósito das taças: derramar a ira final e definitiva. Intensidade das taças: máxima, sem misericórdia. Alvo das taças: atinge toda a criação. Grau de misericórdia divina das taças: ausente, juízo definitivo. Resultado final das taças: consumação do juízo e o fim do mal. A pergunta é: são apenas símbolos? Ou cada um deles revela realmente o que Jesus Cristo revelou para João? Em qual dessas etapas você acha que estamos vivendo agora? A seguir, vamos detalhar as visões enviadas a João durante seu exílio. Os 7 selos, Apocalipse 6. Os selos representam os juízos iniciais de Deus sobre a humanidade. 1. Primeiro selo, cavalo branco. Conquista. A figura do cavaleiro no cavalo branco é frequentemente associada à ideia de conquistas, com o cavaleiro portando um arco e uma coroa. Isso pode simbolizar a propagação de poder, a conquista e a vitória. Alguns interpretam esse cavaleiro como representando um período de conquistas, mas com um caráter ambíguo, pois poderia também simbolizar o surgimento de líderes ou regimes tirânicos. Segundo selo, cavalo vermelho, guerra. O cavaleiro no cavalo vermelho é frequentemente associado à guerra e ao derramamento de sangue. A descrição traz alguns pontos importantes. Cor do cavalo. O cavalo vermelho é tradicionalmente simbolizado como a cor do sangue e da violência, o que reflete o impacto destrutivo da guerra. O cavalo vermelho, portanto, representa a propagação da violência e do conflito armado. O cavaleiro deste selo é dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que as pessoas se matassem umas às outras. Isso sugere um período de intensificação dos conflitos, onde a violência, as guerras e os assassinatos aumentam de maneira desenfreada. A espada nas mãos do cavaleiro é uma representação simbólica do poder militar e da destruição. Ela não é apenas uma arma física, mas um símbolo de conquista através da força e da violência, reforçando a ideia de que a guerra será uma característica predominante durante este período. Significado teológico. O segundo selo é muitas vezes interpretado como uma profecia de um tempo de guerra e conflito mundial, onde a paz será retirada da terra, levando à destruição e ao sofrimento. Esse selo é um prenúncio de intensificação das batalhas, divisões e confrontos.
que podem ser vistos como parte das dificuldades que antecedem o fim dos tempos. Terceiro selo, cavalo preto, fome. O cavalo preto, a cor preta é tradicionalmente associada à escassez, escuridão e morte, simbolizando o período de grande fome e dificuldades econômicas. O cavalo preto representa uma época de crise alimentar, onde os recursos necessários para a sobrevivência serão extremamente limitados. O cavaleiro com a balança. O cavaleiro neste selo segura uma balança, um instrumento de pesagem usado para medir produtos, sugerindo que o preço dos alimentos estará sujeito a uma avaliação severa. A balança simboliza o controle sobre os bens e alimentos, indicando que a fome será resultado da escassez de recursos e da dificuldade de acesso aos alimentos. A voz que anuncia os preços. A voz que descreve os preços dos alimentos fala de uma grande inflação. Um denário era uma moeda que representava o pagamento diário de um trabalhador. A instrução de que uma medida de trigo, um alimento básico, seria vendida por um denário e 3 medidas de cevada por esse mesmo valor, sugere que os preços dos alimentos estarão tão altos que apenas os itens mais básicos serão acessíveis. Isso indica um grande desequilíbrio econômico e a gravidade da fome. Não danifique o azeite e o vinho. A instrução para não danificar o azeite e o vinho sugere que, enquanto há escassez de outros alimentos essenciais, certos produtos de luxo ou não essenciais, como azeite e vinho, poderão ser preservados ou não tão afetados. Isso pode indicar uma disparidade econômica, onde os mais ricos continuam a ter acesso a certos produtos, enquanto os mais pobres enfrentam fome e miséria. Significado teológico. O terceiro selo é geralmente interpretado como uma profecia sobre uma grande fome que afetará o mundo durante o período da tribulação, especialmente após os tumultos e guerras causados pelos selos anteriores. A fome é vista como uma consequência direta da destruição das infraestruturas econômicas e agrícolas, assim como da violência e do colapso social que ocorrem no final dos tempos. Quarto selo, cavalo amarelo, morte. O cavalo amarelo. A cor do cavalo é descrita como amarelo, que é uma cor associada à doença, decomposição e morte. Essa cor reflete o estado de deterioração e a morte iminente que virá com a abertura deste selo. A cor também pode simbolizar o pálido aspecto da morte, que se segue aos outros desastres. O cavaleiro chamado Morte. O cavaleiro neste selo é explicitamente chamado de Morte, e ele é seguido pelo Hades, o lugar dos mortos. O nome Morte simboliza a destruição em grande escala que ocorrerá, com milhões de vidas perdidas, como consequência das calamidades dos selos anteriores. O fato de o Hades segui-lo indica que muitos que morrerem em grande quantidade irão para o além, o que sugere um número imenso de mortes e um impacto devastador sobre a humanidade. Autoridade sobre 1/4 da terra. O cavaleiro é dado autoridade para matar 1/4 da terra, o que implica em uma grande mortalidade. Isso pode ser interpretado como uma referência a uma grande mortalidade em escala global, afetando 1/4 parte da população mundial, seja por guerras, fome, doenças ou outras formas de destruição. As formas de morte. A morte nesse selo vem através de vários meios, pela espada, representando a guerra e a violência, como já foi simbolizado nos selos anteriores, pela fome, continuando a crise alimentar iniciada no terceiro selo, pela peste, enfermidades, epidemias devastadoras que se espalham rapidamente, muitas vezes como consequência da guerra e da escassez de recursos, pelas feras da terra, representando o perigo de ataques de animais selvagens ou uma espécie de descontrole da natureza, que pode ocorrer em tempos de crise e destruição, com animais fugindo de seus habitats ou invadindo áreas urbanas e rurais. Significado teológico. O quarto selo
é muitas vezes interpretado como a manifestação da morte generalizada e do julgamento de Deus sobre a terra. A presença do cavaleiro chamado Morte simboliza o impacto profundo e implacável desse período de tribulação, onde a humanidade será devastada por uma série de calamidades. Esse selo intensifica ainda mais o sofrimento humano e traz uma visão aterradora do que acontecerá após os primeiros 3 selos. Quinto selo: os santos martirizados, as almas debaixo do altar. O altar mencionado aqui simboliza o altar dos sacrifícios, encontrado no templo do Antigo Testamento. No contexto da visão, as almas dos mártires estão debaixo do altar, o que simboliza que eles ofereceram suas vidas como um sacrifício a Deus, morrendo por sua fé e por causa do testemunho fiel do Evangelho. Quem são os mártires? São aqueles que foram mortos injustamente por defenderem a palavra de Deus e por testemunharem a fé em Cristo. Isso representa os cristãos perseguidos ao longo da história e também aqueles que, no futuro, sofrerão durante o período de tribulação por não renunciarem à sua fé. O clamor por justiça. Os mártires clamam a Deus: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Este clamor revela o anseio por justiça e pelo juízo divino contra os ímpios que os perseguiram e os mataram. O pedido dos mártires não é por vingança pessoal, mas pela manifestação da justiça de Deus. As vestes brancas. Cada mártir recebe uma vestimenta branca, símbolo de pureza, vitória e justificação. As vestes brancas representam a recompensa pela fidelidade dos mártires, mostrando que suas vidas não foram em vão e que eles foram honrados por Deus. O tempo de espera. Deus responde aos mártires, dizendo que aguardem ainda por um pouco de tempo até que o número de mártires se complete. Isso indica que haverá mais cristãos fiéis que morrerão pelo nome de Cristo antes que o juízo final seja derramado. Essa espera sugere que Deus tem um plano soberano e um tempo determinado para julgar os ímpios e trazer o fim. Significado teológico do quinto selo. Justiça divina. O quinto selo mostra que Deus não ignora o sofrimento do seu povo. Embora pareça haver demora, a justiça de Deus será plenamente cumprida no tempo certo. O clamor dos mártires demonstra que o juízo é inevitável. O sofrimento dos cristãos, a abertura do quinto selo, destaca a perseguição dos seguidores de Cristo. Isso é um lembrete de que o sofrimento e o martírio fazem parte da caminhada cristã, especialmente em um mundo que rejeita a verdade de Deus. Recompensa e consolo. As vestes brancas simbolizam a vitória final dos fiéis sobre o sofrimento e a morte. Deus honra aqueles que permaneceram fiéis até o fim. Tempo de paciência. A resposta de Deus para que os mártires descansem até que o número completo seja alcançado ensina que há um propósito divino para o sofrimento. O juízo e a restauração acontecerão no tempo certo. Sexto selo. Catástrofes naturais. Um grande terremoto. O sexto selo começa com um enorme terremoto. Um evento sísmico sem precedentes que afeta toda a Terra. O terremoto simboliza o juízo divino, abalando não apenas o planeta fisicamente, mas também o coração e o espírito dos seres humanos. O Sol se torna negro e a Lua como sangue. Esses eventos celestes indicam uma perturbação cósmica. O Sol escurecido pode representar o apagamento temporário da luz ou uma alteração na atmosfera. A Lua transformada em sangue pode simbolizar o terror, a destruição e o juízo iminente. Esses sinais são semelhantes aos descritos em outras passagens proféticas, como Joel 2:20 e 30 a 31 e Mateus 24, 29. As estrelas caem do céu. A visão descreve as estrelas caindo como figos sacudidos por um vento forte. Isso pode ser interpretado como meteoritos ou cometas atingindo a Terra ou uma linguagem simbólica para algo de proporção cósmica. Isso reforça o pavor dos habitantes da Terra.
O céu se enrola como um pergaminho. O céu sendo recolhido simboliza um colapso cósmico ou uma grande transformação no universo físico. Esse evento pode simbolizar o fim de uma ordem antiga e a preparação para o juízo final. Montes e ilhas removidos. A remoção dos montes a ilhas representa uma instabilidade geológica e cósmica extrema, sugerindo que nenhum lugar na Terra será seguro diante da manifestação do juízo divino. O pavor universal. O sexto selo revela que todas as classes sociais, reis, poderosos, ricos, pobres e escravos, serão tomados de pavor. Eles buscarão refúgio em cavernas e rochas, tentando se esconder da ira de Deus e do Cordeiro, Cristo. Esse terror universal indica que ninguém poderá escapar do juízo divino. O grande dia da ira deles. A expressão, o grande dia da ira, sugere que o sexto selo marca o início do dia do Senhor, um tempo de juízo definitivo e manifestação da justiça divina. Significado teológico do sexto selo, juízo cósmico e final. O sexto selo apresenta sinais apocalípticos que anunciam o juízo iminente de Deus. As perturbações no céu e na terra simbolizam que a criação inteira será abalada pela manifestação do poder divino. O terror dos incrédulos. Todas as pessoas, independentemente de status social ou riqueza, serão tomadas de medo e perceberão a inevitabilidade do juízo. Mesmo os mais poderosos não poderão resistir à ira do Cordeiro. Isso mostra a soberania de Deus sobre todos. Preparação para o juízo final. O sexto selo parece preparar o cenário para o juízo final, que será plenamente revelado nos eventos subsequentes do Apocalipse, como as trombetas e as taças da ira. A ira do Cordeiro. A referência à ira do Cordeiro é significativa, pois o Cordeiro, Cristo, é normalmente associado ao amor e à salvação. Contudo, neste contexto, ele também é o agente do juízo divino contra a injustiça e o pecado. Sétimo selo, introdução das trombetas. Silêncio no céu por meia hora. O silêncio é o aspecto mais marcante e solene do sétimo selo. O céu, normalmente descrito como um lugar de adoração constante, com cânticos e louvores, torna-se silencioso por meia hora. Esse silêncio simboliza um momento de expectativa e reverência diante da gravidade dos juízos que estão prestes a ser revelados. O silêncio de antecipação, como se todo o céu estivesse aguardando o derramamento da ira de Deus sobre a terra. Uma pausa solene que destaca a seriedade do que virá a seguir. Os 7 anjos, com as 7 trombetas. Após o silêncio, 7 anjos recebem 7 trombetas. As trombetas representam o próximo ciclo de juízos de Deus. Cada trombeta anunciará um evento específico, trazendo ainda mais destruição e caos à terra. O anjo, com o incensário de ouro, um anjo, é visto oferecendo incenso sobre o altar de ouro, juntamente com as orações dos santos. A fumaça do incenso subindo simboliza que as orações dos fiéis são ouvidas e aceitas por Deus. O incensário, lançado sobre a terra. O anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra, resultando em trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esse ato simboliza a resposta de Deus às orações dos santos, especialmente os clamores por justiça. O início de um juízo mais intenso, indicando que os eventos das trombetas serão uma consequência direta dessa ação. O fogo representa o juízo purificador e a santidade de Deus. Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Esses fenômenos marcam a intervenção direta de Deus na terra e servem como sinais da gravidade do juízo divino que está para ser derramado. Significado teológico. Do sétimo selo, o silêncio como reverência. O silêncio celestial demonstra a majestade e soberania de Deus. Todos no céu param em um momento de respeito profundo e antecipação do juízo final. A conexão com as orações dos santos. As orações dos santos desempenham um papel fundamental. Deus não apenas ouve, mas responde aos clamores do seu povo,
trazendo justiça e reclamação. E isso revela a importância da oração na perspectiva divina. Preparação para os juízos das trombetas. O sétimo selo não traz um evento específico imediato como os selos anteriores, mas prepara o cenário para a próxima série de juízos, as 7 trombetas. Isso mostra uma progressão no plano de Deus, com o juízo aumentando em intensidade. Deus é justo e soberano. O lançamento do incensário indica que Deus está no controle absoluto, respondendo com fogo purificador e trazendo juízo sobre um mundo rebelde. Deus age com paciência, mas sua justiça é inevitável. Os selos são eventos que mudarão a vida na terra, enquanto as trombetas anunciam o fim dos tempos. As 7 trombetas, Apocalipse 8 a 11. Cada trombeta traz eventos que servem de advertência ao mundo. 1. Primeira trombeta, chuva de fogo e sangue. Este juízo começa com uma chuva de granizo e fogo misturados com sangue. A saraiva, granizo, remete ao juízo literal, como no Egito durante a praga descrita em Êxodo 9:20 O fogo pode representar fenômenos naturais como relâmpagos, tempestades de fogo ou erupções vulcânicas, ou ainda uma intervenção direta de Deus. O sangue simboliza morte e destruição. Pode ser literal, uma referência ao sangue derramado pelas calamidades, ou figurado, indicando a gravidade do evento, impacto na terra. O efeito deste juízo é devastador. A terça parte da terra é queimada. Isso representa uma destruição parcial, mostrando que Deus ainda retém sua misericórdia, pois não há uma destruição total. A terça parte das árvores é destruída. Isso inclui pomares e florestas, afetando o meio ambiente e a subsistência das pessoas. Toda a relva verde é queimada. Isso afeta a agricultura, o alimento dos animais e o equilíbrio ecológico. A simbologia do fogo e destruição. O fogo é frequentemente associado ao juízo divino na Bíblia, como no caso de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19:24. A destruição parcial simboliza o começo de uma purificação e o alerta para um juízo ainda mais severo. A terça parte, a repetição da expressão terça parte, indica que o juízo é limitado e progressivo. Deus ainda dá oportunidade ao arrependimento. Mas a gravidade dos eventos serve como um aviso solene da ira de Deus sobre um mundo rebelde. Significado teológico da primeira trombeta. Juízo divino sobre a terra. A primeira trombeta marca o início do juízo direto de Deus sobre o planeta, afetando a criação física, terra, árvores e relva. Isso mostra que Deus tem autoridade sobre toda a criação e que a própria natureza sofre as consequências do pecado humano. Destruição parcial como alerta. A destruição da terça parte indica que este juízo é parcial e tem um propósito: chamar as pessoas ao arrependimento antes que a destruição completa chegue. Deus ainda oferece misericórdia, mesmo em meio ao juízo, consequência do pecado humano. A destruição da vegetação afeta diretamente a sobrevivência da humanidade, pois a terra é a fonte de alimento e sustento. Isso pode simbolizar as consequências do pecado que impactam a criação inteira. Cumprimento de profecias. A descrição da primeira trombeta ecoa passagens do Antigo Testamento, como as pragas do Egito e profecias de Joel 2:30 a 31, onde sinais no céu e na terra precedem o dia do Senhor. Segunda trombeta. O mar transformado em sangue. Um grande monte ardendo em fogo. A visão descreve algo semelhante a um grande monte em chamas, que é lançado no mar. Isso pode ser interpretado de várias maneiras. Pode se referir a um meteorito ou asteroide caindo na Terra, causando destruição nos oceanos. Pode simbolizar uma erupção vulcânica, como uma grande massa de lava atingindo os mares. Alguns estudiosos interpretam isso de forma simbólica, representando um reino ou nação poderosa lançada em juízo e causando caos no mundo. O mar se torna em sangue. Quando o monte ardente cai no mar,
a terça parte do mar se torna em sangue. Isso é semelhante à primeira praga do Egito, Êxodo 7:20 a 21, onde as águas do Nilo se transformaram em sangue. Aqui, o sangue simboliza círculo morte e destruição das criaturas marinhas, a gravidade do juízo divino sobre a criação, a corrupção e as consequências do pecado humano que afetam a natureza, a morte da terça parte das criaturas do mar. Como consequência, a terça parte dos seres vivos do mar morre. Isso representa uma destruição significativa da vida marinha, afetando o equilíbrio ecológico e o sustento da humanidade. Os oceanos são essenciais para a vida na Terra, e sua destruição traz fome e caos. A perda da terça parte das embarcações, além da morte das criaturas, a terça parte das embarcações será destruída. Isso pode simbolizar círculo, desastres marítimos causados pela queda do Monte Ardente, colapso comercial, pois o mar é um meio essencial para o transporte de bens e riquezas, a fragilidade das estruturas humanas diante do juízo divino. A terça parte. Como nos outros juízos das trombetas, a destruição atinge apenas a terça parte do mar, demonstrando que o juízo é parcial e ainda existe uma oportunidade de arrependimento. Deus, em sua misericórdia, retém o juízo total, dando tempo para a humanidade se voltar a ele. Significado teológico da segunda trombeta: juízo sobre os mares. O mar, muitas vezes visto como símbolo de riqueza, comércio e poder, é atingido diretamente. Isso revela que Deus tem domínio absoluto sobre toda a criação, incluindo os oceanos e os recursos naturais. Impacto ecológico e econômico. A morte dos seres marinhos e a destruição das embarcações afetam não apenas o meio ambiente, mas também a economia global. Os oceanos são fundamentais para a vida humana, e o juízo destaca a dependência da humanidade dos recursos de Deus. Paralelo com as pragas do Egito, assim como no Êxodo, onde as águas do Nilo se tornaram sangue, o juízo da segunda trombeta mostra que Deus está novamente intervindo na história de forma poderosa e visível, chamado ao arrependimento. A destruição parcial serve como um alerta para a humanidade. É uma oportunidade para que as pessoas reconheçam a soberania de Deus e se arrependam antes que o juízo se intensifique ainda mais. Juízo progressivo. A segunda trombeta é mais severa que a primeira, pois atinge uma parte essencial da criação, os oceanos, e afeta a vida de maneira direta. Isso mostra que os juízos de Deus são progressivos, com cada trombeta aumentando em intensidade. Terceira trombeta. As águas se tornam amargas. Uma grande estrela ardendo como tocha. A trombeta anuncia a queda de uma grande estrela do céu, descrita como uma tocha em chamas. Isso pode ser interpretado de diferentes formas, literalmente, como um grande corpo celeste, como um meteorito ou cometa caindo na terra e contaminando as águas. Simbolicamente, como uma força espiritual ou evento divino que causa destruição. Espiritualmente, a estrela pode representar um anjo caído, como em outras passagens bíblicas, simbolizando corrupção e juízo. Impacto nas águas doces. A estrela cai sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas, contaminando as águas potáveis. Isso indica um juízo sobre os recursos hídricos, essenciais para a sobrevivência humana. Ao contrário da segunda trombeta, que afetou os oceanos, esta atinge diretamente as águas doces, afetando a subsistência de maneira ainda mais pessoal. O nome da estrela, absinto. O absinto é uma erva amarga e tóxica, usada na Bíblia como símbolo de sofrimento, calamidade e juízo. Jeremias 9:15, Lamentações 3:15. A presença de uma estrela chamada absinto sugere que a contaminação das águas traz amargura literal e espiritual, indicando um juízo severo que leva à morte. A morte de muitos. A contaminação das águas leva à morte de muitos que bebem delas. Isso demonstra a gravidade do juízo,
pois as águas doces são fundamentais para a vida, e sua contaminação representa um golpe direto na sobrevivência humana. A terça parte, como nas trombetas anteriores, o juízo afeta apenas a terça parte, mostrando que Deus está aplicando um juízo parcial. Isso reflete sua paciência e misericórdia, dando à humanidade a oportunidade de se arrepender antes de um juízo mais completo. Significado teológico da terceira trombeta: Deus é soberano sobre os recursos naturais. As águas doces, fontes de vida, estão sob o controle de Deus. Esse juízo lembra à humanidade que os recursos naturais não podem ser tomados como garantidos e que são um presente de Deus. Juízo espiritual e físico. A amargura das águas pode simbolizar a corrupção espiritual que contamina a vida das pessoas. Assim como as águas tornam-se impróprias para o consumo, o pecado contamina a alma e leva à morte espiritual. O absinto como símbolo de juízo e sofrimento. O nome absinto reforça a ideia de que este juízo traz sofrimento profundo, tanto físico quanto emocional, e serve como uma advertência severa à humanidade. Provisão de Deus. Retirada. Este juízo reflete a retirada de algo essencial à vida. A humanidade, que muitas vezes despreza a provisão de Deus, é confrontada com sua dependência total dele. Oportunidade de arrependimento. Mesmo em meio ao juízo, a destruição é limitada a uma terça parte, evidenciando que Deus ainda oferece tempo e oportunidade para que as pessoas se voltem a Ele. Quarta trombeta. Escuridão parcial dos astros. Os corpos celestes são atingidos. O juízo afeta diretamente o Sol, a Lua e as estrelas, resultando em uma redução significativa da luz na Terra. Terça parte do Sol. O Sol, fonte de luz e calor, é obscurecido em 1/3. Isso implica dias mais escuros e frios. Terça parte da Lua e das estrelas. A Lua e as estrelas que iluminam a noite também têm sua luz reduzida. Isso simboliza um estado de escuridão parcial, tanto literal quanto espiritual. Impacto no ciclo do dia e da noite. A terça parte do dia e da noite não brilha. Isso pode indicar um encurtamento do tempo de luz solar e noturna, afetando a rotina natural da Terra. Essa mudança no ciclo natural poderia causar caos, como colheitas comprometidas, temperaturas mais baixas e perturbações nos ritmos biológicos humanos e animais. Simbologia da escuridão. Círculo. A luz é frequentemente usada na Bíblia como um símbolo de vida, ordem e a presença de Deus. A redução da luz simboliza o aumento do caos, julgamento e afastamento da graça divina. A escuridão é associada à separação de Deus, juízo e sofrimento espiritual, como visto em outras passagens bíblicas, Êxodo 10, 21 a 23, Mateus 27, 45. A terça parte. Assim como nas trombetas anteriores, o impacto é limitado a uma terça parte, mostrando que o juízo é parcial. Deus ainda oferece misericórdia e oportunidade de arrependimento, mas com um aviso claro sobre a intensificação dos juízos vindouros. Significado teológico da quarta trombeta. Deus é soberano sobre o cosmos. Este juízo demonstra o poder absoluto de Deus sobre a criação, incluindo os corpos celestes, que são fundamentais para a vida na Terra, a fragilidade da humanidade. O Sol, a Lua e as estrelas são indispensáveis para a vida e o funcionamento do planeta. A quarta trombeta lembra a humanidade que dependemos completamente de Deus para sustentar a criação. Escuridão como juízo e alerta. A redução da luz simboliza não apenas um juízo físico, mas também um juízo espiritual, representando a retirada parcial da graça de Deus e o avanço das trevas espirituais. Eco das pragas do Egito. Este juízo remete à 9ª praga do Egito, onde houve trevas por 3 dias. Êxodo 10, 21
a 23. Assim como no Êxodo, as trevas servem como um sinal claro da autoridade de Deus e um chamado ao arrependimento. Preparação para os juízos seguintes. A quarta trombeta serve como uma introdução ao próximo conjunto de juízos, marcando um aumento na severidade. Após este evento, um anjo anuncia desastres ainda maiores. Apocalipse 8, 13. Quinta trombeta. Invasão de gafanhotos demoníacos. A estrela caída do céu. Esta estrela não é um corpo celeste literal, mas é frequentemente interpretada como um ser espiritual, possivelmente um anjo caído ou Satanás. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, simbolizando permissão divina para abrir um lugar de prisão demoníaca. O poço do abismo representa uma dimensão de trevas, onde espíritos malignos estão confinados. Veja Lucas 8:31 e Apocalipse 20, 1 a 3. Abertura do poço do abismo. Quando o poço é aberto, uma densa fumaça sobe, escurecendo o sol e o ar, simbolizando a escuridão espiritual e moral que invade a terra. Dessa fumaça emergem os gafanhotos, que não são insetos literais, mas uma representação de forças demoníacas. Os gafanhotos demoníacos. Esses gafanhotos possuem características simbólicas e aterrorizantes. Poder como o de escorpiões, têm o poder de causar tormento físico, proibição de destruir plantas. Ao contrário dos gafanhotos literais, eles não atacam a vegetação, mas apenas os seres humanos que não possuem o selo de Deus. Tormento, não morte. Seu objetivo não é matar, mas infligir sofrimento por 5 meses, um período limitado. O tormento dos homens. As pessoas atingidas pelo juízo experimentam uma dor tão intensa que desejam morrer, mas não conseguem. Este sofrimento reflete tanto o desespero físico quanto o espiritual, resultante da rejeição de Deus. O rei dos gafanhotos, Abaddon, Apolion. O nome do líder desses gafanhotos é Abaddon, hebraico, ou Apolion, grego, ambos significando destruidor. Ele é o anjo do abismo, simbolizando a personificação do mal e do caos. Os homens sem o selo de Deus. Apenas aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas são atormentados. O selo representa a proteção divina dada aos servos de Deus. Apocalipse 7:3 a 4. Isso demonstra a diferença entre os fiéis e os rebeldes durante os juízos. Significado teológico da quinta trombeta. Permissão divina sobre o mal. Embora o juízo seja terrível, é importante observar que o poder dado aos gafanhotos demoníacos é limitado e controlado por Deus. Isso reflete que, mesmo em tempos de juízo, Deus continua soberano. A natureza do tormento. O tormento físico e espiritual representa a consequência do pecado e do afastamento de Deus. É um lembrete de que aqueles que rejeitam a proteção divina ficam vulneráveis à destruição e ao sofrimento. Separação entre os fiéis e os ímpios. O juízo atinge apenas aqueles que não têm o selo de Deus. Isso reforça a ideia de que Deus cuida e protege os seus, mesmo em meio ao caos. O poder destrutivo do mal. A descrição dos gafanhotos e seu líder, Abaddon, enfatiza a realidade do mundo espiritual maligno. Isso serve como um alerta sobre a seriedade do pecado e do afastamento de Deus. Chamado ao arrependimento, mesmo em meio ao tormento, o fato de os gafanhotos não matarem sugere que há tempo para o arrependimento. Deus, em sua misericórdia, dá oportunidades para as pessoas se voltarem a Ele. Sexta trombeta, guerra e destruição. Os 4 anjos e o Eufrates. Os 4 anjos presos representam forças destrutivas que estavam previamente limitadas por Deus. O rio Eufrates tem um simbolismo histórico e geopolítico. Era a fronteira natural que separava o povo de Israel de seus inimigos tradicionais, como a Babilônia e a Assíria. No contexto apocalíptico, o Eufrates é visto como o local de onde surgem exércitos de destruição e juízo. Esses anjos são libertados com uma missão específica,
matar 1/3 da humanidade, indicando uma guerra de proporções catastróficas. O exército de 200 milhões de cavaleiros. Este impressionante número pode ser literal ou simbólico, representando a vasta magnitude da destruição. Os cavaleiros e seus cavalos possuem características sobrenaturais. Suas bocas expelem fogo, fumaça e enxofre, causando morte e destruição. Suas caudas são como serpentes, simbolizando engano e letalidade. Essa descrição sugere que a guerra provocada por este exército é tanto física quanto espiritual, envolvendo forças malignas que incitam destruição entre as nações. A 1/3 da humanidade é morta. A guerra resultante da 6ª trombeta é a maior já vista até então, com uma mortalidade massiva. Isso reflete a profundidade do impacto do juízo divino e a escalada da violência humana. Guerra como juízo divino, a 6ª trombeta destaca a guerra como um instrumento do juízo de Deus, mas também como uma consequência direta do pecado humano. Historicamente, guerras têm sido causadas por ambição, idolatria e rebelião contra Deus, e este juízo parece amplificar essas tendências. Conexão com o mundo espiritual. A guerra não é apenas o resultado de decisões humanas, mas também é instigada por forças demoníacas liberadas pelo comando divino. Isso revela que as guerras do fim dos tempos terão uma dimensão espiritual que intensifica o sofrimento humano. Impacto devastador. A mortalidade elevada e a destruição em massa refletem a quebra total de ordem e paz, algo que somente o pecado e o afastamento de Deus poderiam provocar. Persistência do pecado. Mesmo diante de tamanha destruição, o texto afirma que os sobreviventes não se arrependem. Eles continuam em sua rebeldia, adorando ídolos e praticando pecados graves, como homicídios, feitiçarias, imoralidade sexual e roubos. Guerra e destruição na 6ª trombeta. Natureza da guerra. Não se trata de uma guerra convencional, mas de uma guerra sobrenatural, onde forças espirituais demoníacas têm um papel central na incitação de destruição entre as nações. Consequências devastadoras. A perda de 1/3 da humanidade ressalta a escalada de violência e destruição no final dos tempos. Isso traz sofrimento indescritível, deixando claro que o pecado e a rejeição de Deus levam ao caos absoluto. A dureza do coração humano. Mesmo diante de uma guerra tão devastadora, a humanidade persistirá em seus pecados, recusando-se a reconhecer Deus como soberano. 7ª trombeta. O reino de Cristo proclamado. O reino de Cristo é declarado. Ao som da trombeta, ouvem-se vozes celestiais, proclamando que o reino do mundo agora pertence ao Senhor e ao seu Cristo. Este é um momento de transição. O domínio de Cristo sobre todas as coisas, prometido ao longo das Escrituras, é proclamado como realidade. A adoração no céu. Os 24 anciãos, que representam os redimidos de todas as eras, caem em adoração. Eles agradecem a Deus por assumir seu poder e reinar, indicando que chegou o momento do cumprimento final do plano divino. Chegada do juízo final. As vozes anunciam a chegada do tempo para o julgamento. Recompensa para os servos de Deus, os profetas, os santos e todos os que temem o nome de Deus, grandes e pequenos. Destruição para os que destroem a terra, simbolizando os rebeldes, ímpios e aqueles que se opõem a Deus. A Arca da Aliança aparece. O templo celeste é aberto, revelando a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus e de suas promessas. Isso enfatiza que Deus é fiel à sua aliança com seu povo e que sua justiça prevalecerá. Sinais de poder e juízo, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e granizo marcam este evento, apontando para a majestade, poder e juízo de Deus. Significado teológico da 7ª trombeta, a consumação do reino de Deus. A 7ª trombeta é o anúncio oficial de que o reino de Cristo será plenamente estabelecido.
Embora ele já tenha autoridade sobre todas as coisas desde a ressurreição, a 7ª trombeta marca o início do cumprimento visível e total dessa realidade. A divisão entre justos e ímpios. Este evento sublinha a dualidade do juízo final. Recompensa eterna para os que servem a Deus e vivem em obediência. Condenação e destruição para aqueles que rejeitam a Deus e vivem em rebelião. A soberania de Deus. Deus é exaltado como o Todo-Poderoso que exerce seu poder de maneira definitiva. Este é o momento em que as nações, antes rebeldes, enfrentam a realidade do juízo divino, a arca, como símbolo de fidelidade. A aparição da Arca da Aliança no Templo Celeste aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, tanto de bênção quanto de juízo. O início dos eventos finais. A 7ª trombeta não é um juízo imediato como as anteriores, mas abre caminho para os 7 flagelos, Apocalipse 15 a 16, que representam os últimos juízos antes da consumação final. As 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 16. Essas taças representam o juízo final e completo de Deus. 1. Primeira taça, chagas malignas. Destino do juízo, derramada sobre a terra, afetando diretamente as pessoas que haviam recebido o sinal da besta e adorado a sua imagem. Esses indivíduos simbolizam os que se aliaram ao sistema maligno da besta, rejeitando Deus e seu plano. Natureza do juízo. Produz úlceras terríveis e dolorosas. As úlceras são feridas malignas e incuráveis, causando grande sofrimento físico. São descritas como extremamente dolorosas, evidenciando o tormento infligido por Deus. Alvo específico. Este juízo atinge somente os que seguiram a besta, ou seja, aqueles que optaram por adorar o sistema anticristão e aceitar o seu sinal. Isso demonstra a justiça de Deus, que diferencia seus fiéis daqueles que o rejeitam. Retribuição divina. A primeira taça é uma resposta direta à escolha deliberada de adorar a besta e se opor a Deus. Esses indivíduos haviam perseguido os santos e agora enfrentam o juízo correspondente. Significado teológico. A justiça de Deus. Deus não pune indiscriminadamente. O alvo da primeira taça são os seguidores da besta, enfatizando que o juízo é justo e direcionado a quem conscientemente rejeitou a Deus. Cumprimento da promessa divina. Deus prometeu retribuir os inimigos de seu povo e vingar o sofrimento dos santos. Apocalipse 6, 9 a 11. A primeira taça é uma manifestação dessa promessa. Demonstração da soberania divina. Apesar de terem confiado na besta para proteção e provisão, seus seguidores agora enfrentam um juízo que a besta é incapaz de impedir, demonstrando a inutilidade de sua aliança com o mal. A inevitabilidade do juízo final. A primeira taça sinaliza que o tempo para arrependimento passou e que o juízo de Deus agora é pleno e irreversível. Segunda taça. O mar se torna sangue. Destino do juízo. A segunda taça é derramada diretamente no mar, simbolizando o juízo sobre a vastidão dos oceanos que cobrem grande parte da terra. Efeitos do juízo. O mar se torna como o sangue de um morto. Como o sangue de um morto, sugere um líquido espesso, escuro e pútrido, indicando contaminação total e ausência de vida. Morte total da vida marinha. Diferente da segunda trombeta, que afetava apenas 1/3 do mar e sua vida, a segunda taça causa a morte de todo ser vivo no mar. Impacto global. A morte da vida marinha e a contaminação dos oceanos trariam consequências desastrosas. Desequilíbrio ecológico. Colapso das economias que dependem do mar para a pesca e transporte marítimo. Potencial aumento do sofrimento humano devido à falta de recursos alimentares e à poluição generalizada. Irrupção da ira divina. Este juízo reflete o poder soberano de Deus sobre a criação, mostrando que até mesmo os grandes oceanos, que parecem invencíveis, estão sob seu controle. Significado teológico. Juízo completo e final. Diferente dos juízos parciais dos selos e trombetas, as taças representam a ira total de Deus,
sem restrições. A destruição completa da vida marinha é um lembrete do peso do pecado e da seriedade do juízo divino. Justiça de Deus. Este juízo é uma retribuição à rebelião da humanidade contra Deus e à corrupção que o pecado trouxe à criação. Assim como os oceanos, criados para sustentar a vida, foram corrompidos pelo pecado, eles agora se tornam instrumentos de juízo. Paralelo com as pragas do Egito, este evento ecoa a primeira praga do Egito, em que as águas do Nilo se tornaram sangue, matando os peixes e tornando o rio inutilizável. Êxodo 7:20 a 21. Ambas as situações demonstram que Deus usa elementos naturais para julgar os rebeldes, a fragilidade da criação sem Deus. Este juízo expõe a vulnerabilidade da criação diante do poder de Deus. Os oceanos, que simbolizam imensidão e força, são reduzidos a fontes de morte e destruição. Terceira taça. Rios e fontes de água se tornam sangue. Destino do juízo. O juízo atinge as águas doces, ou seja, rios e fontes, que são as principais fontes de água potável para a humanidade. Todas as fontes de abastecimento de água tornam-se sangue, incapazes de sustentar a vida ou de serem consumidas. Efeitos do juízo. A transformação das águas em sangue reflete um juízo severo que afeta diretamente a sobrevivência da humanidade. A contaminação completa da água doce enfatiza a gravidade da ira divina e o sofrimento daqueles que rejeitaram a Deus. Reconhecimento da justiça divina. O anjo das águas declara a justiça de Deus. Eles merecem. Esta declaração reconhece que o juízo é proporcional aos crimes cometidos pela humanidade, especialmente o derramamento do sangue de santos e profetas. A resposta do altar, que pode simbolizar as almas dos mártires, Apocalipse 6, 9 a 10, confirma que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Significado teológico: retribuição justa. A terceira taça simboliza um juízo direto e proporcional. A humanidade derramou o sangue dos servos de Deus, mártires, e agora recebe sangue como punição. Isso reflete o princípio bíblico de retribuição. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Gênesis 9:6. A santidade e a justiça de Deus. Deus é reconhecido como justo e santo, tanto em sua essência quanto em seus atos. Sua ira não é arbitrária, mas uma resposta à injustiça e rebeldia humanas. O clamor dos mártires atendido. Este juízo responde ao clamor dos mártires em Apocalipse 6, 9 a 10, que pediam a Deus que julgasse os que derramaram seu sangue. O juízo mostra que Deus não ignora o sofrimento de seu povo e que Ele agirá em sua perfeita justiça no tempo apropriado. A fragilidade humana. A privação de água doce, essencial para a vida, revela a total dependência da humanidade de Deus, mesmo em aspectos básicos da sobrevivência. Quarta taça. Calor intenso do sol. Destino do juízo. A quarta taça é derramada sobre o sol, um elemento essencial para a vida na terra que agora se torna um instrumento de tormento. O sol, em vez de prover luz e calor necessários, causa sofrimento extremo ao queimar as pessoas com calor intenso. Efeitos do juízo. Calor intenso. O calor gerado é tão severo que as pessoas são queimadas, indicando um sofrimento físico extremo. Esse calor pode simbolizar um juízo literal, mas também pode ter implicações espirituais, demonstrando a ira divina sendo derramada sem misericórdia. Reação da humanidade. Em vez de se arrependerem, as pessoas blasfemam contra Deus, recusando-se a reconhecer sua autoridade e santidade. A persistência na rebelião. Apesar do sofrimento, a humanidade não demonstra arrependimento. Esse comportamento revela a dureza de seus corações e sua rejeição deliberada ao senhorio de Deus. Significado teológico: o controle de Deus sobre a criação. O sol
que normalmente sustenta a vida, é transformado em um agente de juízo. Isso demonstra que Deus tem autoridade absoluta sobre os elementos da natureza e pode usá-los como instrumentos de sua vontade. A justiça de Deus. Este juízo é justo, pois é direcionado a uma humanidade que persistiu na idolatria e rebelião contra Deus, mesmo após inúmeros sinais e advertências. A irracionalidade da rebelião humana, a recusa da humanidade em se arrepender, mesmo diante de juízos tão severos, evidencia a profundidade do pecado e a cegueira espiritual daqueles que rejeitam a Deus. O clamor por justiça. Esse evento responde ao clamor dos mártires que pediam por retribuição. Apocalipse 6:9-10, mostrando que Deus está cumprindo suas promessas de justiça. Quinta taça. Escuridão e dor. Destino do juízo. A taça é derramada sobre o trono da besta, o centro de poder do anticristo. Este trono pode ser literal, um lugar físico, ou simbólico, representando seu domínio global e sistema de governo. Efeitos do juízo. Trevas sobre o reino da besta. O reino da besta é mergulhado em trevas, simbolizando caos, desespero e a perda do controle que ele supostamente tinha. Essas trevas podem ser literais, como escuridão física, mas também têm um significado espiritual, indicando o colapso moral e emocional dos seguidores da besta. Dores insuportáveis. As pessoas sofrem intensamente, chegando ao ponto de morder suas línguas de dor, o que reflete um sofrimento físico e psicológico extremo, blasfêmia e falta de arrependimento. Em vez de reconhecer a soberania de Deus e se arrepender, as pessoas continuam a blasfemar contra Ele, culpando-o por suas dores e recusando-se a mudar suas atitudes. Significado teológico. O juízo sobre a autoridade da besta. A quinta taça atinge diretamente o poder do anticristo, demonstrando que nenhum reino está fora do controle de Deus. Mesmo o reino mais forte ou influente é impotente diante do julgamento divino. A justiça de Deus. Este juízo é um ato de retribuição contra a besta e seus seguidores, que desafiaram abertamente Deus e perseguiram seus santos. As trevas também simbolizam o destino espiritual daqueles que rejeitam a luz de Deus, uma existência de separação e desespero. A persistência na rebelião. Apesar das trevas e do sofrimento, a humanidade continua a blasfemar e a rejeitar a Deus. Isso revela a profundidade do pecado e a obstinação do coração humano que prefere a rebelião mesmo diante de evidências claras do poder divino. Paralelo com o Egito, este juízo ecoa a nona praga do Egito, em que trevas cobriram a terra. Êxodo 10, 21-23. Ambas as situações mostram que Deus usa as trevas como símbolo de seu poder e de seu juízo contra os rebeldes. Sexta taça. Secagem do rio Eufrates. Esvaziamento do rio Eufrates. O grande rio Eufrates seca, abrindo caminho para os reis do Oriente. O Eufrates era uma barreira natural que separava o Oriente do território onde Israel localiza. Seu esvaziamento simboliza a remoção de obstáculos para a movimentação militar. Ajuntamento dos reis da terra. Espíritos demoníacos, descritos como semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, Satanás, da besta, anticristo e do falso profeta. Esses espíritos realizam sinais milagrosos para enganar os reis do mundo e convencê-los a se unir na batalha contra Deus. O Armagedon. Os exércitos do mundo se reúnem em um lugar chamado Armagedon, ou Harmagedon, que é interpretado como Monte de Megido. Embora não haja um monte literal em Megido, essa referência pode simbolizar um local de conflito decisivo, já que Megido foi cenário de várias batalhas históricas na Bíblia. Advertência de vigilância. No meio do relato, Cristo declara: "Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas."
Essa advertência serve para lembrar os crentes da necessidade de estarem espiritualmente preparados, mesmo em tempos de juízo. Significado teológico: preparação para o juízo final. A sexta taça não é o juízo em si, mas prepara o palco para o confronto final entre o bem e o mal, conhecido como a Batalha de Armagedon. A soberania de Deus. A soberania de Deus. Mesmo quando as forças do mal se organizam, Deus está no controle absoluto, permitindo que tudo se encaminhe para a manifestação de sua justiça. A obra de engano do maligno, os espíritos demoníacos que saem da trindade maligna, dragão, besta e falso profeta, mostram como Satanás usa o engano para manipular e mobilizar os líderes do mundo contra Deus. A necessidade de vigilância espiritual. A advertência de Jesus lembra que, mesmo em meio ao caos, seus seguidores devem permanecer firmes, atentos e prontos para sua vinda. Sétima taça. Terremoto e destruição final. Derramamento no ar. A taça é derramada no ar, simbolizando o alcance global e universal desse juízo, afetando toda a criação. O ar também pode simbolizar o domínio dos príncipes do poder do ar, Satanás e seus demônios, sugerindo que este juízo afeta as forças espirituais do mal. Declaração de está feito, uma voz poderosa sai do trono de Deus proclamando, está feito. Essa declaração marca o fim dos juízos de Deus e a consumação de seu plano para derrotar o mal. Eventos catastróficos. Um terremoto sem precedentes. É descrito como o maior terremoto da história, abalando a terra inteira. Ele divide a grande cidade em 3 partes, destrói cidades e altera a geografia mundial. Montes desaparecem, ilhas somem. Juízo sobre a Babilônia. Deus se lembra da Grande Babilônia, símbolo do sistema mundial corrupto, e a faz beber do cálice de sua ira, selando sua destruição. Chuva de granizo. Pedras de granizo gigantes, pesando cerca de 35 quilos cada, caem do céu, causando destruição massiva. Reação da humanidade. Mesmo diante dessa destruição catastrófica, as pessoas continuam a blasfemar contra Deus, recusando-se a se arrepender. Significado teológico. O fim dos juízos. A sétima taça encerra os juízos de Deus sobre a terra, cumprindo sua justiça e preparando o mundo para a vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino. A soberania de Deus. A voz do trono declara que o plano divino está completo, mostrando que Deus é o Senhor soberano da história e que seus propósitos não podem ser frustrados. O colapso da Babilônia. A destruição da Babilônia simboliza o colapso final do sistema mundial de rebelião contra Deus, incluindo seus aspectos religiosos, políticos e econômicos, a rejeição persistente da humanidade. Mesmo diante da devastação total, os ímpios continuam a rejeitar Deus, demonstrando a dureza do coração humano sem a graça divina. O retorno de Cristo. O evento da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo será visível e triunfante. Apocalipse 19:11 a 16, onde ele estabelecerá o seu reino, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Arrebatamento. Os vivos serão transformados e levados para encontrar o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. O juízo final. Todos comparecerão diante do trono de Deus. Apocalipse 20:11 a 15. O destino eterno será definido com base na relação com Cristo, a Nova Jerusalém e a vida eterna, a promessa de um novo céu e nova terra. Apocalipse 20:1. Deus prometeu uma nova criação, onde não haverá dor, sofrimento ou morte. A vitória final sobre o pecado e a morte. Cristo destruirá definitivamente o pecado, a morte e Satanás, trazendo redenção completa. A vida eterna na presença de Deus. Os fiéis viverão eternamente na Nova Jerusalém, desfrutando da perfeita comunhão com Deus. Conclusão. A esperança
em meio ao apocalipse, porque os cristãos não devem temer. Deus prometeu cuidar do seu povo, independentemente das circunstâncias. Salmos 23. O papel da fé na preparação. A fé é o alicerce que sustenta os cristãos durante tempos difíceis. Confiar em Deus traz paz e esperança, uma mensagem de esperança e redenção. Apesar dos juízos, Deus oferece redenção à humanidade através de Cristo. O fim traz a promessa de um novo começo. Estrutura. Orações para fortalecimento espiritual. 1. Oração pela paz interior e coragem. Segunda, oração pela proteção da família. Terceira, oração pela evangelização. Passagens bíblicas de conforto e coragem. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa passagem faz parte do discurso profético de Jesus no Monte das Oliveiras, onde ele fala sobre os sinais do fim dos tempos e as dificuldades que os discípulos e os seguidores enfrentariam. Aqui, Jesus destaca a importância da perseverança e da fé diante das provações e tribulações. A mensagem central é um chamado à fidelidade, mesmo em meio às adversidades, assegurando que aqueles que se mantiverem firmes até o final receberão a salvação. Apocalipse 20:1-4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este versículo faz parte de uma visão do apóstolo João sobre o novo céu e a nova terra, onde Deus promete restaurar todas as coisas, eliminando o sofrimento e a tristeza. É um texto muito usado para trazer consolo e esperança, especialmente em momentos difíceis, pois aponta para um futuro de paz eterna na presença de Deus. Mensagem final. Embora o Apocalipse traga mensagens de juízo e tribulação, ele também é uma mensagem de esperança. Aos que perseverarem, Deus prometeu redenção e vida eterna. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10.